Pandemia, quarentena, Covid-19 e isolamento social. Palavras essas que, se ditas há 3 anos atrás, não teriam o significado que trazem hoje. A pandemia do coronavírus impactou a nossa economia, nossa política, nosso sistema de saúde e as nossas relações humanas. Passar e sobreviver a tudo isso não foi fácil, e ainda não é. Mesmo com a vacinação em massa, apesar de apelos contra a vacinação por parte de alguns grupos, a Covid ainda é um pesadelo. E quais os impactos sentidos hoje, ao final de 2022, de toda essa situação? Ainda temos repercussões de saúde física e emocional? Eu sou Adna Reis, médica psiquiatra, e convido vocês a embarcarem conosco nas reflexões do cotidiano. A vida é boa, mas pode ser melhor quando sentimos, refletimos e existimos. E para discutirmos esse assunto tão importante, ninguém melhor do que uma equipe médica. Pessoas maravilhosas que não mediram esforços, que adoeceram, se recuperaram e salvaram centenas de vidas. Pude acompanhar de perto o trabalho e sei o quanto foi sensacional. Obrigada por isso. Doutora Zuleika Tano, doutor Cláudio Rezende, muito obrigada pela presença. Se apresentem. Vai, doutora, pode falar, que lindo. Bom, eu sou Zuleika, atualmente eu estou, como chefe da infectologia do Hospital Universitário. Eu digo que eu estou porque, na verdade, eu desde, acho que tem uns 5 anos, mais ou menos, eu passei a ser a chefe da disciplina e, consequentemente, chefe da infectologia. E sou docente, do Hospital Universitário e da UEL, da mesma disciplina. Que chique. Foi nossa professora, Nossa professora. Então não tem como falar assim, oi Zuleika. Não, é doutora Zuleika, isso, né? Eternamente. Sempre, eternamente, Imagina, não tem como, doutora. Cláudio. Eu sou Cláudio, eu moro aqui em Londrina, eu sou médico pneumologista, eu atendo no consultório, atendo pedidos de consulta, os pacientes internados na rede pública e privada, e também sou médico da internação domiciliar do município de Cambé. Então eu cuido dos pacientes em oxigenoterapia domiciliar prolongada. Então quem tem problemas graves de pulmão, lá tem mais de 40 pacientes em oxigênio, e quem sai do hospital por Covid com oxigênio, quem desmama do oxigênio aos poucos, enfim, eu tomo conta e também participei ativamente da pandemia. Não estava dentro do HU com a doutora, mas estava nas beiradas, recebendo os pacientes do HU que ela mandava. Gente, eu acho que assim, para a gente iniciar um pouco essa discussão e a ideia de trazer esse tema dessa retrospectiva da pandemia, eu acho que provocar uma reflexão e trazer um pouco da experiência de vocês, né? Quem estava dentro dos hospitais nesses últimos 3 anos sabe o que a gente passou, mas grande parte da população não tem essa noção. Então, eu gostaria que vocês me falassem um pouco de como foi para vocês esse processo, como que vocês enxergam essa retrospectiva, né? Essa experiência dos últimos 3 anos dentro de uma pandemia, trabalhando com saúde pública. E aí? Posso falar primeiro? Vai, doutora. Então, não sei se todo mundo que está nos assistindo sabe, mas o Hospital Universitário é um hospital terciário, né? Então, nós recebemos, provavelmente um pouco diferente do Cláudio, mas nós recebemos os pacientes a princípio era a 17ª Regional de Saúde, mas na verdade virou quase o norte do Paraná. Norte do Paraná inteiro, né? E aí, nós recebemos pacientes mais graves. Então, os pacientes que não eram graves não vinham para o HU. Mas, para fazer uma retrospectiva disso um pouco mais para trás, nós começamos a nos preparar, na verdade, a gente começou, acho que março, abril, que começou o maior número de pessoas positivas, 2020, né? E nós começamos, acho que em janeiro, começar a pensar como é que a gente ia receber esses pacientes, quem que ia trabalhar, onde nós íamos colocar, porque tudo isso precisa de uma logística. Lógico. Né? Porque ainda precisa de isolamento respiratório. Inicialmente nós tivemos também a dúvida, ninguém conhecia a doença de maneira profunda, né? Como a gente hoje, não sei se a gente conhece profundamente ainda, né, Cláudia? A gente conhece um pouco mais. mais. A gente conhece um pouco mais, então a gente precisou fazer
foram inúmeras reuniões e para a gente colocar o hospital para receber esse tipo de paciente. Eu, particularmente, lá no começo, quando a gente não tinha aquela quantidade de positivos, e lá fora ainda também estava começando a se falar no final de 2019, eu pensei comigo, será que vai chegar nessa? Será? Eu acho que todo Nossa. mundo pensou. Pensei, isso, falei. Não deve chegar Falei, com essa não vai ser força, tudo isso. não vai ser tudo isso. Você pensou Aqui vai mesmo? chegar Pensei uma e falei. marola, né, gente? O MERS não chegou pra gente, que foi uma outra Isso. gripe, né? E eu falei assim, não vai chegar com essa força. Eu pensei assim, mas no final das contas, realmente o que nós passamos foi assustador. Acho que aí o Cláudio pode falar um pouquinho, eu posso falar depois o que foi esse processo, 2020, 2021. Eu acho que a palavra que a doutora usou, assustador, define. Quando a Adna me mandou um texto, assim, falando sobre o que a gente ia conversar, eu acho que eu não tinha sentado para pensar e para refletir sobre o que tinha sido esse último período, esses últimos 3 anos. E eu sentei, eu li o texto, eu fiquei uns 5 minutos sem conseguir, assim, reagir, pensando e trazendo à mente tudo o que aconteceu. Foi tão pesado. Foi assim, era muita coisa, era você não saber o que dar de remédio pro paciente, não tinha nada para dar. Ou então assim, quando sabia o que podia dar de remédio, não tinha o remédio, né? A gente não tinha recurso suficiente. Ou tudo que a gente passou, eu lembro dos dias em que eu levantava da cama para ir trabalhar, às 5:30 da manhã, vestia a camisa, a calça, o sapato, e eu não conseguia levantar da minha cama. Eu ficava mais uns 15 minutinhos sentado na cama mesmo. Não era sono, era uma estafa mental. E esse processo todo, ler aquele texto, me trouxe tanto sentimento de apreensão, de desespero. Foi desesperador o que aconteceu. A gente ainda reverbera, né, esse desespero, essa angústia, a hora que você vê que o seu resultado está positivo. Esses dias eu me testei positivo e eu sei que eu tô tranquilo, que não vai acontecer nada comigo e que temos recursos, mas deu um desesperozinho. Ainda. Então ainda a gente reverbera esse tipo de sentimento ruim, né? Desespero. Lógico. E eu falo que assim, né? Nosso cérebro, ele tem uma região que é a amígdala, que é responsável pela nossa sensação de medo. E ela é ativada em situações que ameaçam a vida, né? E numa situação de ameaça mundial à vida, né, isso fica muito mais acentuado. Então, essa sensação de estar o tempo inteiro em hiperalerta, claro que, para quem não estava, não sendo vocês, dentro de um hospital trabalhando, tinham muito medo de adoecer e morrer, né? Agora, vocês mais ainda, né? Porque você está sofrendo por você, pelos seus próprios medos e por todos os pacientes que estão sob os cuidados. Então, assim, a gente se sente responsável também. Então, eu acho que essa é uma carga emocional muito grande, né? Eu acho que, como o Cláudio disse, quando eu vi o texto, e como a gente estava falando agora há pouco, a gente tem uma capacidade de olhar e falar, vamos ver o que tem de bom dentro disso aqui, né? E, às vezes, para retomar aquilo de 2020 e 2021, às vezes eu penso assim, nossa, eu estou esquecendo tudo muito rápido, né? Mas talvez seja uma proteção. E ao mesmo tempo, eu cheguei à conclusão que eu precisava escrever. Eu vou começar a escrever isso, o que a gente passou, o que foi montar todas aquelas UTIs para colocar mais de 100 pacientes em ventilação mecânica. Nossa. E uma coisa que você falou, Adna, que foi o meu medo inicial, que o meu medo era meu filho, primeiro. Claro. Falar, eu vou levar isso para casa, vou levar isso para o meu pai, para minha mãe. Meu pai não, mas a minha mãe, por exemplo, eu fiquei acho que uns 6 meses sem ver a minha mãe. E meu marido em casa, que trabalha em casa, mas eu ia e voltava. Eu separei todo mundo na minha casa, cada um num quarto, no começo. E depois, dentro do hospital, aquilo que você colocou no seu texto, que foi, além de cuidar dos pacientes, cuidar daquelas pessoas que estavam junto conosco trabalhando. Então, desde os colegas médicos, dos enfermeiros, dos técnicos e
pessoal da limpeza que tinha que entrar dentro do Lógico. quarto para fazer a desinfecção. E tudo aquilo foi crescendo de um jeito que aí entra a parte boa da pandemia, que foi conhecer pessoas que, se não fosse a pandemia, eu não teria conhecido. E Olha. são Olha, pessoas isso é verdade. maravilhosas. Maravilhosas. Que legal isso. Então, foi muito ruim, sim, foi muito ruim. Nós perdemos muitas pessoas, porém, tiramos muitas pessoas também daquela situação, muitas, e a gente tem a maior, talvez nós que somos médicos, nosso maior pagamento seja a gratidão que essas pessoas têm Nossa, pela lógico. gente. Então, assim, eu recebi muita coisa, desde pacientes, desde os colegas médicos também, e todo mundo que a gente aprendeu a conviver e focar em um objetivo, que era tirar aquelas pessoas daquela situação. E eu conheci pessoas maravilhosas e que convivem comigo até hoje, que se tornaram grandes amigos, inclusive dentro desse caos todo. Verdade, a gente conheceu muita gente, né? Eu fiquei sabendo de muitas histórias, eu vivi muitas histórias, isso é muito bom também. A Adina falou do estado de hiperalerta. Sim. E eu lembro assim que no meio da pandemia aconteceu de um amigo me ligou e ele é marido de uma pneumologista também, minha dupla, amiga minha. E o marido da pneumologista me ligou. E naquela hora me gelou, eu gelei. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa com a minha amiga. Eu sentei no chão, nervoso, atendi o celular e falei, oi, tudo certo? O que aconteceu? Ah, não, é que eu preciso de uma dica aqui. Não tô conseguindo falar com a minha esposa pneumologista. Eu peço tomografia com contraste ou sem contraste? Eu falei assim, nossa, eu tô muito hiperalerta. Olha isso. E eu acho que lógico. esses dias que a gente conseguiu não vencer totalmente a pandemia, mas arrefeceu, Claro. né? Deu uma melhorada boa Boa. com a vacinação e tudo. Eu acho que eu tô conseguindo me desvencilhar desse estado de hiperalerta que é tão deletério, né? Tão ruim. Lógico. Todo mundo emagrece um monte, engorda um monte, a gente sofre um monte. Altera toda a parte cognitiva. Você fica meio passado, né? Sim. Não tomada consegue de raciocinar, decisão, não consegue fica tomar prejudicada. decisão. Então teve... Agora que começou a acalmar, a gente consegue ver essas coisas boas que a doutora Zuleika falou. Exatamente, porque quando você está... Mas eu confesso que mesmo dentro daquele estresse todo, e de todo aquele... de ter que colocar... chegou mais um, e a gente tem que arranjar algum lugar, fazer o melhor para aquele paciente. Mesmo dentro desse caos todo, a gente conseguia manter... E por quê? Porque a gente conseguia tirar muita gente daquela situação. Então, isso trazia para a gente, né? Ai, Estamos fazendo certo. Estamos fazendo certo e estamos no caminho certo. Então, isso foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, saber que você tinha que... Esse estado de hiperalerta, para a gente, eu estou tendo isso, essa consequência agora. Agora que eu estou sentindo. Porque agora que eu me permiti, talvez, dar uma relaxada, porque a gente diminuiu suas defesas. Exatamente. Então, assim, o meu celular, eu abria, tinha 250 mensagens, e eu não conseguia não responder, né? E é o tempo todo. Isso era de manhã, de noite, de madrugada, na hora do almoço. E reuniões. E aí a gente... eu engordei 10 quilos nesse período. Lógico. Então, eu tô sentindo isso agora. O distúrbio de sono, que eu não conseguia dormir bem, com certeza absoluta. Então, isso eu tô sentindo por agora. Eu acho que daqui para frente as coisas vão... Apesar da gente ter que lembrar que a gente não saiu disso completamente, né? Mas hoje a gente tem medicação, como o Cláudio falou, a gente tem medicação e a gente tem vacina. Então, isso já... Boas vacinas, né? Boas vacinas e tem medicação. Então, a gente já ficou um pouquinho mais... Não dá para dizer tranquilo ainda. Mas eu acho que a gente já tem condições de falar que não está controlado completamente, mas não tem nem comparação com o caos que a gente passou em 2020. Caos. E eu acho que, assim, quando você fala, doutora,
da questão da equipe, né? De trabalho em equipe. Eu lembro que eu estava grávida nesse período, então eu não consegui, por exemplo, entrar nas escalas de plantão, porque estava aquela loucura. Isso. E aí eu fiquei como suporte emocional de grande parte dos colegas médicos, assim, dos residentes. Sim. Fiz vários encontros, assim, virtuais, né? E aí, o quanto isso era pesado, né? De ver o medo das pessoas. Eu acho que foi muito difícil também controlar a equipe, né? Eu lembro de uma colega médica muito querida de falar assim, eu não aguento mais dar notícia de óbito 7, 8 vezes no mesmo plantão. Isso é muito pesado para mim, assim. É porque, óbvio, que isso reverbera na gente, né? Se a gente fosse pessoas completamente insensíveis, isso não tocaria, mas isso toca, né? Sim. E eu acho que isso também deve ter sido muito complicado, porque, assim, você, doutora, ficou como chefe, né? Você tinha um setor que não é pequeno, que é a AMI, as moléstias infecciosas, e de repente você tem um hospital inteiro na sua mão. Né, Não é? Então, assim, como foi isso? Como que você conseguiu hoje, né? Eu acho que olhando para trás é mais fácil lidar com as suas próprias questões para conseguir lidar com essas pessoas, porque isso é muito complexo. Se eu falar para vocês que eu não sei, eu juro que eu não sei. Eu só sabia que eu tinha que fazer aquele trabalho e eu tinha que ir lá, no começo com muito medo de pegar e realmente ter alguma coisa gravíssima, mas depois que a gente foi sabendo como se pega, como se proteger, o que a gente tinha que fazer, e isso, claro que teve muita gente, eu tive uma ajuda absurda, toda a equipe da MI, toda a equipe da Pneu, o pessoal da UTI, né? De 3 UTIs passamos para 10 UTIs. Então, são todas essas pessoas que me ajudaram a ter esse suporte, né? Até desde emocional e até... Mas o meu emocional, sinceramente, eu acho que foi conhecendo essas pessoas e precisando estar lá para resolver o mínimo que fosse, sabe? Desde coisas administrativas que falam... sei lá, tá faltando tal coisa, e tudo isso vinha para mim. Como o Cláudio disse, algumas coisas faltaram nessa época. Eu não vou nem nominar aqui, mas muita coisa que não chegava para a gente ou chegava com uma dificuldade. Mas, assim, na medida do possível, a gente conseguiu substituir as coisas e fazer o melhor possível com aquilo. Então, realmente, se eu falar para vocês assim, então como é que foi? Foi porque era necessário estar lá e era necessário fazer esse trabalho. E uma coisa que a gente sempre fala para os alunos, que existe uma coisa chamada propósito, que é o que a gente faz medicina, a gente faz por propósito. A gente não faz porque, não sei, tem gente que fala assim, então eu quero ser muito rico, sabe? Quero ter um status. Quero ter um status, porque ser médico... Realmente, eu acho que pra gente... Mas quem faz isso que você tem um propósito por estar... Quem não teve esse propósito, Cláudio? Não deu conta. Não deu conta. Não deu conta. Então, eu acho que eu ter feito e ter passado por tudo isso junto com os meus colegas, que não foi só eu, é propósito. Eu acho que não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Desculpa, eu tenho essa curiosidade de saber, por exemplo, assim, porque no começo, doutora, lá no meio de 2020, eu recebia também aquele WhatsApp horroroso, um monte de mensagem, tudo, né, também. Mas eu recebia muito artigo. Era mais assim, era mais de 10 artigos por dia para ler, e o artigo não é só você sentar e ler, né? Sim. Tem que interpretar em várias aquilo, línguas, né? Tinha artigo em espanhol, artigo em inglês. Os pacientes mandavam artigos. Olha. Porque existiu assim, uma popularização, uma tentativa de popularização, de cientificar as coisas de maneira não científica. Daí o paciente mandava o artigo falando sobre o remédio novo que inventaram, milagroso, protocolo não sei que lá. E a gente tinha que estudar. Sim. Além de tudo, você tinha que ter uma cabeça boa para estudar. Como é que a doutora conseguia estudar? A gente conseguia olhar porque, assim, como a gente já nem dormia mesmo, então a gente se juntava.
tanto a pneumo quanto a MI, como nós somos vários, aí a gente ia compilando aquilo e ia lendo, cada um ia lendo, e falar assim, olha, então a evidência é essa aqui, e a sociedade brasileira, tanto a de pneumologia quanto a de infectologia, nos deu esse norte, esse respaldo, falou, não, isso aqui é evidência científica e é isso aqui que a gente tem que fazer. Perfeito. E ponto. E aí a gente estudava isso e os pacientes que entravam lá tinham um protocolo de tratamento e era assim que era feito, né? Tanto a pneumo quanto a MI, a gente teve esse respaldo o tempo todo, das duas sociedades, eu acho que não teve nenhum momento, nenhuma dúvida em relação a que tratamento fazer e o que era melhor para esses pacientes. Olha que legal. E você sabe que você começou a contar, doutora, da questão do propósito, né? Uhum. Me fez pensar, assim, eu brinco muito no consultório que eu digo que não existe sofrimento que seja insuportável se a gente não tem com quem dividir. Se você consegue dividir o seu sofrimento, e ainda mais um sofrimento coletivo, você se fortalece também nesse processo, né? Eu acho que isso eu também vejo como algo muito positivo na pandemia. Assim, nós ficamos muito mais unidos com pessoas que tinham o mesmo propósito, claro, mas isso uniu, porque é isso, numa situação de crise global, eu tenho pessoas que eu sei que eu posso contar, né? Quando você falou, nós somos em vários, na MI, da pneu, eu pensando, gente, mas não são vários o suficiente. Não são vários o suficiente. Para cuidar do hospital daquele tamanho, né? Então você vê que, assim, muita gente se disponibilizou de triplicar a carga horária, jornada de trabalho, para estar ali. Então, isso faz diferença, né? Você não está sozinho nesse processo, né? Eu digo pneumo e MI do ponto de vista mais organizacional, digamos assim, do ponto de vista mais de estudar e falar assim, olha, o protocolo é esse, a gente vai fazer assim, como é que a gente vai distribuir, né? Quem que vai cuidar de quem, porque realmente a gente não tinha como cuidar de todo mundo. Tanto que eu preciso fazer até um agradecimento aqui, que são os residentes. Sem os residentes a gente não teria sobrevivido. Sim. Porque todo mundo deve saber, mas todos eles foram tirados, entre aspas, não tirados à força, mas eles foram chamados a nos ajudar a cuidar desses pacientes. No pronto-socorro, na UTI, na enfermaria, porque a gente não teve só UTI, a gente teve pacientes na enfermaria também. E todos eles deixaram os estágios que eles estavam passando para nos ajudar. Então, assim, isso foi maravilhoso da parte deles, porque isso não foi sem muita discussão. Claro que a gente precisou conversar e ver como é que a gente ia fazer posteriormente. Gerou muito medo também, claro. Mas eu tenho, assim, uma gratidão imensa por todos eles, porque não seria possível, sim. Não seria possível. Eu lembro que na época eu estava como docente, né? E aí os residentes da psiquiatria também, claro, foram, né? Legal. E aí eles estavam em pânico, porque, gente, eu entrei para fazer psiquiatria, eu não sei cuidar de paciente grave. E aí eu chamei o Cláudio. Falei, Cláudio, ajuda os residentes. O Cláudio deu uma aula maravilhosa de como você cuidar desse paciente. Então, assim, é isso, né? Isso é parceria, de um ajudar o outro. E eu lembro que eles falaram assim, que eles fizeram como se fosse um resumo da aula do Cláudio e levavam para os plantões para poder mexer em parâmetro, ventilatório e tudo. E o quanto isso fez diferença, impactou a vida deles também, né? Eles se sentiram úteis nesse caos, né? Sim, muito legal, muito bem lembrado. Com certeza, isso. São os laços que a gente fez, né? Que a doutora tinha falado aqui no começo. As pessoas que a gente conheceu. Que contato que eu iria ter com os residentes da psiquiatria do HU no meio da pandemia Covid-19? Não ia ter esse contato. Exato. Conheci pessoas maravilhosas, foi muito bom, muito bacana. Exatamente. O Cláudio, e você, assim? Porque você não ficou, você ficou também no hospital, mas não só, né? Eu sei de que, por exemplo, você falou da questão da internação domiciliar. Como que foi para você? Porque chegou uma época que eu lembro que faltou oxigênio, né? Sim. Então, assim, o paciente tinha indicação de internação, não tinha como internar. Como que foi isso? Então, era assim. O paciente chegava no consultório e ele estava ruim. Ele não estava bem. Não tinha onde internar, não tinha vaga. Não tinha vaga em lugar nenhum. Daí eu pedia para o plano de saúde acompanhar o paciente em casa, vamos fazer medicação endovenosa, leva um concentrador de oxigênio para casa do paciente. É um paciente que, assim, se fosse fora do contexto pandêmico,
ele tinha indicação de hospitalização em UTI. Com certeza. Mas no contexto pandêmico, sem leito, ele foi para casa exatamente. dele e ele tinha que manter a calma. E eu tinha que manter a calma. E ele ficava com oxigênio em casa. O oxigênio domiciliar, para quem não sabe, ele vai até os 5. Você liga do 0 aos 5. Alguns casos, tem alguns concentradores que prometem entregar até 10 litros por minuto. Não entrega, não. Só promete. E daí o paciente já estava lá no máximo, o oxigênio. Com falta E de ainda ar. não estava bom. Daí a gente falava, vira de bruço. Porque não tem essa de, chama o SAMU vai pegar e levar para o hospital. Vai. Não tem SAMU suficiente, não tem hospital suficiente. Então eu tive muito paciente que estava no consultório e foi para casa necessitando de internação. E daí eu ficava por celular com o paciente. Então ele me mandava mensagem falando assim, ai que bom, a minha saturação subiu hoje. Subiu para 88. A meta é 92. Eu falava, ai que bom que subiu para 88. E eu tentava passar essa coisa boa para ele, mesmo não tendo dentro de mim essa coisa boa por enquanto, né? Claro. Então foi angustiante, desesperador. Até isso foi... Acho que foi um período que não tinha oxigênio para usar em casa até. Teve um período assim de uns 20, 30 dias que na cidade de Londrina, que é muito grande, não tinha oxigênio para usar em casa. Nem se você quisesse comprar um aparelho ou alugar particular pelo plano de saúde, pelo SUS, não tinha concentrador elétrico de oxigênio. Então, esse período foi crítico, foi muito Foi difícil. desesperador. Foi desesperador. E eu lembro até que a gente estava falando sobre o nosso contato com os colegas, né? Que eu comentei com alguns colegas assim, eu acho que eu tenho falado mais com você do que com os meus familiares. Com certeza. Eu conversava Sem muito dúvida. mais com os Sem outros dúvida. profissionais do que com o familiar. E daí tinha as coisas também de o paciente ligar. E não dá para atender o tempo inteiro todo mundo. Então daí mandava áudio, mensagem por áudio. Daí o áudio começou a dar para acelerar o áudio. E daí você vai entrando numa bola de neve que em uma hora você tentava falar com várias pessoas ao mesmo tempo, acelerando o áudio, ouvindo o áudio de um, fazendo receita online para outro. Outra coisa que foi boa foi a receita online, né? Receituário online. A telemedicina. Foi uma Telemedicina, mão na isso, roda. Coisa boa. Coisa boa que Tá ficou. vendo? Lavagem de mãos, higienização das mãos a hora que chega em Isso. casa, tirar o sapato, coisa boa. Usar máscara quando você tem algum sintoma respiratório ou para entrar no transporte público. Máscara que é isso fique. civilidade. Exatamente. Vamos continuar com a máscara, com a civilidade. com Não certeza. visitar as pessoas quando você está adoentado ou resfriado. Também ficou de muito bom as relações interpessoais, a telemedicina, os pacientes que hoje em dia usam as plataformas online para conversar com os familiares. Isso. Hoje em dia, você falar para um paciente, vai ter que ficar isolado 7 dias, não é mais tão pesado quanto era no Quanto começo da pandemia. Exatamente. Coisas Olha. boas que ficaram. vendo? Algumas coisas boas ficaram. Né? Lógico, e é um processo, é um aprendizado. A gente vai aprendendo a viver desse jeito, né? O home office, por exemplo, né? A gente teve que aprender a trabalhar em casa, nós temos os nossos chefes, porque uma coisa é você tá num ambiente que tá ali o chefe na mesa do lado, você não vai ficar galinhando, né? Você vai trabalhar. Agora em casa, você que tem que se coordenar. Então, assim, e eu brinco, né? Você perdeu o espaço do que é lazer, o que é trabalho, é tudo junto. Então, assim, isso gera muita angústia e a gente teve que aprender a se virar nos 30, né? Mas eu também acho que a gente saiu mudado, né? O Cláudio tem uma frase que eu acho que é muito verdade, que ninguém saiu... Como é que você fala, Cláudio? Ninguém vai sair dessa pandemia do mesmo jeito que entrou. Ninguém vai. Eu sou outra pessoa. De 3 anos pra... Não, imagina. Sou outra pessoa. Eu perdi peso. Mas não vou falar só do físico, né? Todo mundo perdeu pessoas, pacientes, familiares, parentes. Foi muito difícil. Claro. Só quem perdeu sabe como é difícil não poder velar. O velório, a falta do velório, aquela coisa da nossa cultura. Então ninguém vai sair dessa pandemia do mesmo jeito que entrou. Eu sou uma pessoa totalmente diferente, tanto no físico quanto no emocional. Poxa,
Que profissional da saúde não teve que lidar com burnout? Sim. De você ter uma carga horária de trabalho de, sei lá, 18 horas por dia? Acho que era isso que eu trabalhava, 18 horas por dia, doutora também, né? Acho que sim. Que profissional que não teve que lidar com tanto de óbito e óbito de colega médico, ou os colegas médicos que ficaram doentes, ficavam doentes. Né? A gente tinha um combinado de falar assim, se eu for pra UTI, você cuida de mim? E se nós dois formos pra UTI, o que vai acontecer? A gente tinha esse tipo de conversa séria com os nossos amigos. Não tem como você sair de uma situação tão hiperalerta, igual a gente falou, e sair do mesmo jeito que você entrou. Sempre sai diferente. Lógico. É verdade. E uma coisa que, falando de coisa boa ainda, só saindo um pouco da área que a gente, pessoal e tal, eu espero, pelo menos, que a gente tenha... Porque, assim, a pandemia trouxe muita coisa para o hospital também. Em termos de... Por exemplo, não fazíamos PCR, né? Uhum. Fazemos agora. Olha. Né? Que é o exame para Covid-19. Isso tudo ia no início, olha só. Nossa, é verdade. Ia tudo para Curitiba, não era? Ia tudo para Curitiba. Isso demorava o quê? 4 dias, 5 dias para saber. Será que é Covid mesmo? Aí a pessoa ficava lá isolada, e daqui a pouco não tinha lugar para colocar isolamento. Então, tudo isso ia para Curitiba, demorava demais, demais. Hoje a gente tem PCR aqui em Londrina. A gente faz para a região toda. Então, assim, além disso, a gente recebeu material que não vai retornar, né? Porque a gente conseguiu mais leitos de UTI, inclusive, que ficou, que permaneceu. Então, assim, dentro do caos, isso trouxe uma coisa boa também para dentro do hospital. E é uma coisa que a gente tem que aprender, que a gente tem um serviço público que é de qualidade, né? E que ficou uma coisa boa lá dentro, que, óbvio, que se a gente tiver outra pandemia dessa monta, a gente vai sofrer do mesmo jeito, com certeza. Mas a gente sabe que a gente já tem que se preparar, por exemplo. A gente sabe como é. A gente sabe que talvez tenha que, né, falar assim, olha, vamos... Já sabemos manejar o caos ali. Sabe? Isso. E trouxe coisas boas também para dentro do hospital universitário. Então, eu acho que teve um ganho bastante grande. Eu acho que eu tenho algum problema, porque eu acho que eu esqueço as coisas ruins, sabe? Então, isso é mecanismo de defesa psíquico. Mecanismo de defesa psíquico, né? Pra não ficar sofrendo. À medida que as pessoas falam, tem gente que fala assim, lembra de fulano? Porque vira e mexe, alguém vem me mostrar, por exemplo, fulano chegou aqui para falar com a senhora não estava. Pacientes que foram embora da UTI, aí eles me mostram a foto, me mostram o vídeo, o paciente falando, olha, eu fiquei aí de tanto a tanto, né? Então, eu falo assim, nossa, lembro como ele ficou, como ele saiu daqui, na cadeira de roda e agora está andando. Então, as coisas ruins eu acho que eu tenho deixado um pouquinho para trás e eu venho ver de um ponto para frente. A gente tem que ter memória curta para coisa ruim, né? Eu acho que sim. Quantas vezes eu já não reconheci paciente, cuidei dele no hospital, daí eu vou chamar na recepção, daí eu chamo, não reconheci. No meio da conversa, daquela introdução, da consulta, eu falo, é a senhora, é o senhor, não estava conhecendo. Porque a gente vai meio que se desvencilhando das memórias que eram ruins e traumáticas, né, naquele momento. Mas certeza. Quando eu falo que é o mecanismo de defesa, é porque nenhum ser humano suporta viver com essas memórias o tempo inteiro vivas, né? Isso é insuportável. Então, a gente vai apagando, na verdade não apaga, a gente só tira o acesso dela, né? Exatamente. Justamente, e aí, às vezes, numa situação, por exemplo, de terapia ou em alguma outra, essas memórias, elas ressurgem, assim. Mas é porque a gente não dá conta mesmo, né? E isso é bom. Eu falo que é bom, a gente precisa disso, até porque, por exemplo, né, quando vocês me falaram que leram uma pauta e isso veio à mente, ou seja, isso estava bem guardado, né? Então, lógico que isso impacta a nossa vida, a nossa trajetória, mas a gente consegue tirar coisas boas também, né? Isso é muito, muito legal, assim, né? Você vê o quanto isso... Por isso que a gente não sai igual, né? Completamente transformado. Eu contei para o Cláudio uma experiência que eu vivi, eu acho que era final de fevereiro, comecinho de março, assim. Não tinha ainda estourado aquela coisa do lockdown e tal. E aí eu fui no shopping, que eu tinha que comprar um celular para a clínica, e eu fui com a N95. Passava a visita no HU,
Então eu não vou ficar bobeando, porque vai que o bicho já tá lá e a gente não tava sabendo, Claro. né? Eu nem lembro se já tinha casa ou não. E aí eu cheguei na loja e aí a vendedora veio falar comigo, pedindo pra eu tirar a máscara, porque eu tava assustando os pacientes, não, os clientes. Clientes que viriam a ser pacientes. Isso. Eu falei, olha, moça, né? A gente tá no meio de uma pandemia. Eu trabalho num hospital, então eu preciso usar a máscara. Eu sei que assim, eu não consegui convencê-la, eu tive que sair da loja, porque ela não aceitava que eu ficasse de máscara lá dentro. Sei lá, 1, 2 semanas depois, estourou o lockdown, todos de máscara, aquele caos. Eu falei, gente, eu fico pensando, coitada dessa vendedora hoje, né? Mas é isso. Então, olha como a gente se modificou, né? Eu era um ET usando uma N95 e que pra gente que trabalhava em ambiente hospitalar é super comum a N95. Comum, Ela só normal. é feia e as pessoas não tinham esse conhecimento ainda, né? Tipo, ai, que máscara esquisita, né? E aí, depois, uma coisa super comum, né? É muito... Passou muito a fazer parte da vida das pessoas. Todo mundo conhece uma N95. Todo mundo já... Isso. Ninguém sabia. Todo mundo Ninguém sabia. almeja por uma N95. No meio da pandemia não tinha o Não suficiente tinha o para todo suficiente. mundo. O jeitinho brasileiro, a gente confeccionou máscara de tecido. Daí chegava as pessoas com aqueles tecidos todos bordados. Isso, Foi tudo moda, furado. teve moda de máscara. Cada coisa, né, que Verdade, ficou... a gente Agora a gente vai dar risada disso. É. Já tivemos máscara de tecido. E a máscara de tecido tinha moda. É verdade. Tinha o look completo. Ia pra festa, ia com a máscara combinando a Combinando roupa. a roupa. Você vê como que muda, né? É muito Nossa, engraçado isso. Demais. Mas o quanto isso... Enfim, que bom que hoje... Olha, eu como psiquiatra vou dizer, né? Se a gente consegue rir dessas situações é porque a gente elaborou bem. É. Se não, a gente estaria com isso muito entalado ainda. É verdade. E a questão, só trazendo que o Cláudio trouxe um ponto que eu acho que é muito importante, a questão do luto, né? Na nossa cultura, principalmente latina, Sim. que a gente precisa dessa questão do velar, para esse tempo, eu preciso olhar para esse corpo sem vida, para minha ficha cair mesmo, né? Tanto que acredito que vocês todos escutaram histórias assim de pessoas que não acreditaram que aquele caixão era daquele parente, Isso. né? Porque isso começa a mexer com o imaginário das pessoas. Então, como assim um caixão lacrado, né? Como assim eu não tenho 5 minutos, 10 minutos, né? Chegou uma hora que podia 2 horas de velório, mas muito não podia nada, né? Então, eu vi o caixão fechado, eu não vi esse parente na UTI e, de repente, ele deixa de existir. Isso, para elaborar esse luto, é muito mais complexo, né? Do que em outras situações, assim. Então, isso também deixa marcas ruins, né? De lutos mal elaborados e que podem se tornar quadros depressivos mesmo, Com né? certeza. Eu mesma tive parentes, né? Perdi uma tia por Covid. E, gente, eu sofri na pele que os pacientes falavam. Falava, gente, é desumano você não poder velar, né? Lógico, se eu tenho uma cultura que isso não faz sentido, tudo bem. Mas pra gente isso teve um impacto muito grande, assim, né? Acredito que para vocês também, né? Se você for pensar e colocar na ponta do lápis, o paciente ficava ruim em casa, ele era hospitalizado e depois nunca mais ele tinha contato, assim, físico, presencial. Sim. Chegou uma hora que no HU tinha tablet, Sim, né, lá para no HU a fazer gente videochamada. conseguiu fazer Olha, videochamada. Que legal. E desculpa, Cláudia. Não, mas é isso aí, Mas tinha uma o das tablet. coisas mais impactantes que a gente tinha era o paciente pedir, antes de ser entubado, para conversar com o familiar. Via tablet, via ou celular, fazer uma ligação de vídeo para conversar e se despedir, porque muitos eram entubados e achavam que não iam retornar. Né? Uhum. Então, isso foi muito... Olha, agora que eu tô lembrando disso, tá vendo? Aí fica lá, não sei na onde. Mas isso foi, olha, uma das coisas mais tristes que a gente já passou. Era triste Era também muito quando o paciente passava recomendações para você antes de ser entubado. Fala pro filho tal Ai. que é para ele parar de comer não sei o que lá e dar atenção para a esposa. E fala pro filho tal que é para ele, gente. sabe, tinha essas coisas de recomendações e nunca era recomendação de dinheiro. Eu nunca recebi recomendação de dinheiro, de herança, ou Olha isso. nada relacionado ao financeiro. Sempre ela de relações interpessoais.
Fala pra fulano que ele tem... Anota aí, o paciente me fazia anotar. Não creio. Fala pra fulano que é pra perdoar cicrano. Fala pra fulano que é pra valorizar o casamento dele, que é pra dar valor na esposa e que é pra ele buscar o filho na escola todo dia. Acho que eu nunca vou esquecer essas recomendações. Foram coisas incríveis. Gente, olha como isso é pesado. O paciente que pedia pra ser entubado também. Tô muito cansado. Entuba agora. Nossa, Isso mexe com o emocional do Meu médico. Você chega na sua casa verdade. e você fica... Aquilo fica ecoando na sua cabeça. Claro, né? Não, mas foi... E isso, você imagina, né? Vocês estavam mais vendo esses pacientes, os nossos residentes também, eles chegaram um momento que para, sabe, e aguentar isso diariamente, às vezes 3, 4, 5, 6 vezes entubando, né? E conversando com esses pacientes, falar assim, não, eu queria conversar e falar com fulano pela última vez, porque sempre todo mundo achava que era pela última vez. Sim. Podia não ser. Mas a gente tentava, falou, não, mas agora... E isso de falar assim, olha, eu tô muito cansada, eu não consigo mais respirar. Eu acho que chegou, porque o pessoal sempre chegava e falava assim, olha, vamos tentar fazer assim, fazer assado. Se não der certo, aí, né? Se não der certo, a gente tem essa opção da intubação. E ele chegar um momento e falar, olha, eu não tô mais conseguindo respirar. Então, eu acho que alguns falavam, não quero. Cláudia deve ter tido pacientes assim, falou assim, eu não quero ser intubado. E falar assim, não, me dá um papel que eu vou assinar, eu não quero ser intubado. Acho que o Cláudio deve ter tido algum paciente desse tipo também. Já teve, foi bem difícil. E era muito difícil, que pra gente que tá lá para ajudar e para tentar sair daquela situação, você falar assim, eu não quero e eu vou assinar aqui que eu não quero ser intubado. Sabe as coisas que são muito chocantes também, que eu me lembro? Das pessoas que tinham já a oportunidade de se vacinarem, acabaram não se vacinando, e a hora que estava na UTI, ela falava, grava um vídeo que eu quero falar para minha mãe que ela tem sim que tomar a vacina. Ai, eu tô arrependido de não ter me vacinado. A gente escutava muito, o tempo inteiro, o arrependimento da vacina, porque foram 2 epidemias, né? A epidemia do vírus e a epidemia das fake news. Exatamente. Né? Do cientificismo sem embasamento. Então as pessoas chegavam... Algumas acreditando que não existia o coronavírus, que o coronavírus era uma invenção do jornalismo e dos repórteres para um ganho secundário, sei lá com o quê. Eles não acreditavam. A hora que eles estavam sentindo na pele, falavam, não, existe de verdade. Deixa eu falar para minha mãe se vacinar. Nossa. Isso foi tão pesado, né? Foi pesado. Isso foi bastante pesado. Inclusive, atualmente, algumas pessoas ainda, por incrível que pareça, algumas pessoas chegam lá sem vacinação. Sim, ainda tem. Ainda tem. Meu Deus. E aí, o que a gente percebe hoje é que as pessoas que estão evoluindo mais graves são as pessoas que não se vacinaram. Com certeza. Né? A vantagem, talvez, uma vantagem bem pequenininha, é que talvez a gente tenha medicação hoje um pouco melhor, né? E que talvez não esteja disponível a todos, mas temos. Mas algumas pessoas chegam ainda sem vacinação ou com vacinação incompleta. Porque, já tomei uma, já tomei 2, por que eu vou tomar, né? Ai, me deu reação, me deu reação, febre. Passei mal, né? Mas é bom ter reação, significa que a vacina pegou. Às vezes eu falo assim pro paciente, vacina pegou, deu febre, é bom. Mas você sabe que quando saiu a vacinação para os profissionais de saúde, eu tava... Acho que eu devia estar recém-parida, assim. Não estava nem com 2 meses de puerpério. E aí não era indicado ainda para as lactantes, porque você não tinha evidência. Não tinha, Aí eu fui para a fila da vacinação, lactante não, menti. Porque eu tinha tanto medo. Eu ficava assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso tomar essa vacina. E aí, enfim, depois saiu evidência que era bom. Eu falei, ai, que bom, meu filho foi vacinado indiretamente. Mas é isso, né? Então é engraçado porque quando você conhece, você confia. Claro, você sabe que ninguém está inventando. Gente, era o mundo inteiro pesquisando a mesma coisa, tinha que sair, né? Então era muita gente pelo mesmo ideal, assim. Exatamente. Mas é triste mesmo, porque tem muita gente que acredita que isso vai modificar, enfim. E não só a vacina da Covid, né? Acho que isso é uma tendência de não vacinação crianças, né? Essa tendência anti-vax já vem não só com Covid, mas
A gente caiu, o número de vacinação em crianças é enorme. Tanto tá aí um monte de doença retornando. Isso né? que estava erradicada, gente. Pólio, gente. Exatamente. Como é que pode isso voltar? Exatamente. É muita gente não tomando mais vacina, né? Então, a gente corre o risco de ter outra... 2022, né? Poliomielite. Ninguém merece, gente. Dá um desesperozinho. Ninguém merece. Dá um desgosto. Dá um desgosto. Já Essa tá lá, palavra. já teve gente que descobriu, estudou, já é validado, já salvou tanta gente. Não tem mais pólio no mundo, né? Não tinha mais pólio no mundo. E daí chega alguém com a brilhante ideia de falar que não. Não. É desgosto, É isso. desgosto, A palavra é é desgosto. essa, é desgosto. É desgosto. Gente do céu, olha, isso não é fácil. Gente, me contem uma coisa. A gente pode falar hoje numa sociedade pós-pandêmica, assim, como que vocês enxergam? Nós estamos aqui gravando o último podcast do ano de 2022. Como é que vocês pensam 2023? Vocês acham que vai ser um ano melhor? Eu sei que lógico, né? Contém ironia a sociedade pós-pandêmica, mas assim, como que vocês enxergam isso ainda? Vocês têm boas perspectivas para o próximo ano? Do ponto de vista da Covid vírus, infecção, eu acho que a gente está num panorama bom. Não digo o que a gente espera, né, Cláudio? Mas eu acho que a gente tem um panorama bom, porque a gente tem um grande número de pessoas vacinadas, a gente tem medicação, e o que a gente vê no hospital, a gente sabe que o número de pessoas agora tem alguns, aumentou um pouquinho nesses últimos 2 meses, talvez. Nesse último mês, a gente está no final de dezembro. Mas o panorama em relação à infecção, eu acho que a gente já conseguiu evoluir muita coisa. Mas quando você fala de uma sociedade pós-pandêmica, eu acho que isso, do ponto de vista psicológico, e eu acho que isso ainda vai por alguns anos. Tanto se a gente pensar nas crianças, a gente estava conversando agora há pouco, nas crianças que ficaram em casa, que se tornaram adolescentes dentro de casa, na frente do computador, fazendo... E eu não notei isso só porque eu tenho um filho que ficou online o tempo todo, mas até nos nossos alunos da medicina, eu acho que isso trouxe um peso muito grande para eles. Eu acho que a gente vai ter alguns problemas, falando só em problema, mas eu acho que a gente vai carregar isso ainda por alguns anos. Pelo menos é a minha percepção hoje, sabe? Eu acho que assim, a gente tem feridas abertas, Sim, né? Tem muita coisa para resolver ainda. Tem até o bebê da pandemia, esse bebê é pandêmico. Tem o sofrimento, o luto, que ainda tem muita doença psiquiátrica que começou e ainda não está conseguindo controlar nas pessoas em geral. Tem muita ferida aberta, mas tem muita cicatriz já. Tem muita coisa que a gente aprendeu e que ficou bom. Também. As relações interpessoais, eu vejo que assim... todo mundo está valorizando muito mais as relações interpessoais com aquelas pessoas que são importantes. Exatamente. Parei de falar com um monte de gente que não era essencial, ou aquelas pessoas que não me faziam tão bem, e valorizo mais as pessoas essenciais, as pessoas que me fazem bem. Então isso, eu acredito que melhorou muito na sociedade, para falar pós-pandêmica, se a gente pode usar esse termo, né? Então eu acredito que a gente tem ferida aberta sim, mas tem cicatriz e a gente conseguiu aprender bastante coisa boa também. Com certeza, assim, quando a gente fala, por exemplo, do impacto nas crianças, nos adolescentes, a gente vai vendo coisas nas próximas décadas ainda, com né? certeza. Ainda é tudo muito recente esse fenômeno para a gente compreender. Eu concordo, eu costumo dizer que, assim, lógico, todos sofremos com a pandemia, mas os adolescentes, porque o adolescente tem essa questão do pertencimento, né? Então, não pertencer a um grupo num momento que é crucial para a minha formação da personalidade tem um impacto muito grande lá na frente, né? Então, a gente vê os adolescentes sofrendo muito, eu vejo isso no consultório todos os dias. E existe uma pesquisa, ela foi feita, se não me engano, março de 2021. Então, assim, tá meio já antiga, mas foi uma pesquisa dos Estados Unidos que a gente tinha, antes da pandemia, as pessoas relatadas, população geral,
relatava, 7% da população relatava algum tipo de sintoma depressivo. Seja ele humor deprimido, anedonia, falta de energia. Nesse meio da pandemia, esse número subiu para 27,8%. Nossa! A gente aumentou muito. E eu acho que hoje ainda mais. Né? Então, na saúde mental, a gente teve um strike, assim, né? Os transtornos mentais todos aumentaram muito, mas se a gente também tem que olhar as coisas positivas, e eu concordo com a doutora Zuleika, a gente também desmistificou um pouco a saúde mental, né? As pessoas diminuíram o preconceito com saúde mental. Verdade. Ainda temos, né? Mas o psiquiatra deixou de ser aquele médico absurdo do tipo, ai, não tô louco pra ir no psiquiatra, né? E eu acho isso muito bom. Então, as pessoas buscam mais ajuda e isso faz com que as pessoas melhorem mais rápido, né? Com certeza. Então, tem coisa boa, né, gente? Tem. Não é só Tem, tristeza, tem. não. Não é só tristeza. Dá Eu pra falei tirar. da parte triste. Com certeza. Mas, assim, eu acho que isso é uma coisa que impacta muito e é o que eu tô vendo também. E realmente, isso que o Cláudio chamou a atenção, eu mesma, com os meus primos, até eu falei, eu tenho uma prima em São Paulo, falei, vem aqui, vamos fazer um churrasco, vamos não sei o quê. Os amigos, a turma, vamos nos reunir. Né? Então, isso trouxe a vontade de estar com as pessoas que a gente gosta, né? Com mais frequência, porque senão a gente vai deixando, né? Eu estou trabalhando muito, a gente vai deixando, e acaba que anos sem se ver, né? Acho que a pandemia escancarou o que a gente já sabe e às vezes não quer prestar atenção, que a vida é um sopro, a Adna sempre fala, né? Que a vida é um sopro, que a gente começa a valorizar as coisas que são importantes, né? Nessa vida, o importante são as pessoas. Exatamente. Né? E a gente tem que valorizar as pessoas, valorizar as nossas relações interpessoais, somos seres sociáveis. Não tem como fugir disso. Acho que isso ficou de bom. Talvez. E eu acho que, assim, nós somos as nossas histórias, né? A composição das nossas histórias. Tem muito paciente que fala assim, eu queria apagar essa memória, assim, né? Tem até um filme, gente, como é que é o nome? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Antigo, que você conseguia apagar as memórias e aí isso mostra o quanto isso modifica a gente, né? Então, não é interessante a gente apagar. Mas eu entendo que nós somos a construção de tudo isso e mesmo situações ruins fazem com que a gente seja melhor como pessoa. Se a gente consegue olhar e falar, olha, já que o sofrimento está aqui, o que eu posso aprender com isso? Exatamente. Eu acho que essa melhora das relações, tanto de sair de relações tóxicas, né? Nós tivemos um aumento muito grande de divórcio, por exemplo, na pandemia, aumento de violência doméstica também, infelizmente. Mas a gente conseguir entender, olha, será que essa relação vale a pena? Se não vale, por que eu estou sustentando? E o contrário também, poxa, essa relação me faz tão bem, vamos lá, vem aqui, vamos fazer um churrasco, coisa assim. Eu brinco que quando a gente encontra pessoas que a gente gosta, gente, depois que a pessoa vai embora de casa, você fica com uma sensação de coração quentinho, tão gostoso isso. É verdade. Então eu acho que esse foi um grande aprendizado, assim, né? Que legal. E, gente, o que vocês... Estou falando dessa questão das relações, mas o que mais vocês acham para a gente caminhar para o final de aprendizado mesmo? O que marcou vocês? Como vocês foram transformados, além de tudo que vocês já me contaram aqui? Para a gente finalizar. Uma mensagem, sei lá. Uma mensagem? Eu acho que o que fica é que ninguém vai sair dessa pandemia do mesmo jeito que entrou. Somos todos diferentes. Estamos dando mais valor às coisas que realmente importam, às coisas que realmente têm valor. E você se deparar com essa realidade humana e começar a valorizar as relações interpessoais, isso não tem preço. Eu acho que ninguém vai conseguir apagar essa memória, apagar as coisas ruins que aconteceram, mas tanta coisa boa ficou. E a gente tem agora que se agarrar nessa coisa boa, né? Que tem ficado. E valorizar. Valorizar o que a gente tem hoje, né? Muito bom. Acho que é isso. E dizer depois que o Cláudio disse, meu Deus do céu, olha que deixou numa saia justa. Me deixou numa saia justa, né? Mas assim, eu faço das palavras do Cláudio as minhas. E uma coisa que eu acho que a gente tem, aí passando para o profissional de saúde, que todos nós somos,
É que a mensagem é que a gente precisa acreditar naquilo que a ciência tem feito de bom. Meu Deus, nas últimas décadas aí. Com certeza. E a gente nitidamente sabe que essa pandemia arrefeceu em consequência da vacina. E agora a gente tem as medicações em mãos. Quer dizer, a gente aprendeu que a ciência é uma coisa que leva vida, na verdade, para todo mundo. É isso que salva, então, né? É isso que salva a nossa vida. Então, além da mensagem do Cláudio, a minha mensagem é que a gente precisa acreditar e saber que a ciência e as pessoas que estão aí estudando e fazendo a coisa, assim, em nível assim, hard mesmo, que não é fácil fazer ciência nesse país. De jeito Em nenhum. lugar nenhum, na verdade, mas nesse país é principalmente. Então, eu acho que a gente precisa respeitar e levar adiante e vamos vacinar, né? Vamos vacinar e vamos tratar e vamos fazer diagnóstico, porque só assim a gente consegue, né, seguir em frente. Claro, a gente tem que valorizar, né? Sim, com certeza. Esse trabalho. Eu também digo que uma coisa que ficou muito evidente na pandemia é a nossa finitude. E a gente encarar a finitude é muito bom, né? A gente vive com muito mais intensidade, né? Porque a gente tem, às vezes, a ideia que a gente vai viver para sempre, e aí não vai dando muita bola para as coisas. Exatamente. E é importantíssimo que a gente lembre dessa finitude para justamente viver com mais intensidade, né? Exatamente. Ai, gente, Nossa. maravilhoso, né? O que dizer dessa aula? Obrigada pela presença de delícia. vocês. Um agradecimento, assim, social pelo trabalho de vocês, porque eu sei que dinheiro no mundo não paga o que vocês fizeram. E que a gente tenha mais pessoas como vocês no mundo, de verdade, assim, muito obrigada. Muito obrigada pela presença também. Eu que agradeço, Ângela, meu Deus, estar aqui com vocês, um orgulho. Ai, Vocês são excelentes. Eu tô amando, eu amei. Obrigado pelo convite mesmo. Tô lisonjeada, de verdade, estar aqui com vocês. Ai, que legal. Que delícia. Eu fiquei tão feliz quando a Adna me falou do convite, né? E daí ela falou assim, quem vai também é a doutora Zuleika. Eu falei, nossa, eu vou sentar do ladinho da doutora Zuleika? Não tô lá ainda, não. Tô muito feliz. Fiquei muito feliz, lisonjeado Que de legal. ter vindo e de ser Obrigada. convidado. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada! E se você gostou desse podcast, deixe nos comentários as suas histórias, as suas experiências. A vida é muito melhor quando a gente compartilha. Até o próximo encontro.